É matéria o quê? É matéria, é a própria energia condensada. A própria energia condensada é a matéria. Então o que nós temos? O que define? O que induz? O que conduz a nossa mente? É o estado em que você se encontra. E o que determina o estado que você se encontra? É justamente o seu padrão vibratório, que é o atestado da qualidade da sua vibração energética. O que seria então o padrão vibratório? É justamente o que atesta a qualidade. É o que atesta a qualidade do que você vibra, da sua energia vibratória, da sua energia energética. Ou seja, tanto de forma positiva como de forma negativa. Então, quando se fala em vibração, nós temos que partir de um princípio. E de onde que parte a vibração? Da sua mente. E onde é que a sua mente vai? Ela leva com ela quem? Ela leva energia. Ela leva fluido. Ela leva uma condição de produzir uma vibração. Porque aonde a sua mente vai, a sua alma vai. E quem determina a condição de positivo e negativo é o seu atestado de qualidade. Se você tiver com atestado bom, com a qualidade boa, você produz vibrações positivas. Se você baixa o seu padrão, se chateia, se magoa, se decepciona, você baixa o seu padrão, então você emite energias negativas. Se você está com o padrão elevado, você passa a comungar, a sintonizar, a se comunicar com espíritos de padrões elevados. Você começa a cavalgar, a navegar em águas limpas, em águas transparentes. Se você abaixa o seu padrão, você se sintoniza, você se liga, porque é uma ligação a espírito do padrão inferior, igual a você. Por isso que hoje se usa muito essa física quântica. Mesmo as pessoas não conhecendo essa ciência etérica do Deus Pai Todo-Poderoso, as pessoas já conseguiram identificar que o negativismo te destrói, o pessimista se destrói. Quando você é otimista, alegre, satisfeito, as coisas acontecem. Quando você tem esperança, quando você realmente emite luz, você passa a comungar, a se conectar justamente com energias positivas. É assim a vida. Até quem não conhece a ciência, nós aqui usa isso no dia a dia. A pessoa não acredita em Deus, não acredita em Jesus, é uma pessoa boa porque ela passa a comungar, mesmo não tendo essa condição, essa explicação, esse desenvolvimento de conhecimento, esse desenvolvimento que é traduzido na sua evolução, ele consegue identificar que, bom, se eu começo a pensar positivo, se eu começo a buscar coisas positivas, eu começo a ter essa sintonia. E é muito fácil você identificar isso. Você observa, não em todos, mas na maioria, quando você está triste, você perdeu um grande amor, aí você começa a colocar Marília Mendonça e Falcão. O que acontece? Daqui a pouquinho você começa a chorar. E se a música te induzir a beber, daqui a pouco você começa a beber. Se a música te induzir a fumar, daqui a pouco você começa a fumar. Você começa a viver aquela música, né? Outro exemplo, começa a ver filme de guerra, de morte. Daqui a pouco você está agitado. Você observa que o que você vê através dos seus olhos, o que sua mente produz, reflete no seu padrão. Se você ouve música e você estando com um padrão abaixo, uma música, digamos, que traz sofrência, você passa a sofrer. Se você traz uma melodia que te entusiasma, que traz para frente, você já muda o estilo. É o padrão. Então, se você começa a andar com uma pessoa muito negativa, se você não conseguir isolar, não excluir a pessoa, mas isolar do pensamento dela, você passa a ser uma pessoa negativista. Entendeu? Se você começa a ver filme que busca somente a sexualidade, daqui a pouco você baixa o padrão também. Que a sexualidade é
é um perigo nesse sentido. Não a sexualidade da reprodução humana, do casal que se ama. Eu estou falando do sexo de forma sem controle. Também atrai esse tipo de espírito. Você começa a baixar o seu padrão, você não produz. Você não vai para frente, porque você busca espírito que comungam com aquela mesma vontade. Busca espírito que comungam com aquele mesmo desejo de guerra, de matar, de lutar, de sofrer. Por isso você tem a condição de mudar o seu padrão, de mudar o seu pensamento, através do seu padrão da norma. Então, o que é a vibração positiva? É você pensar positivamente, é você se alterar o seu padrão. Então ele fica assim, ó. Se você eleva, você busca faixas elevadas. Se você abaixa, você busca faixas inferiores. Faixas elevadas, luz. Faixas inferiores, treva. Aí você decide, né? Aí nós temos aí, por exemplo, a vibração mental, que é uma vibração direcionada. Não podemos confundir com o quadro mental. Por quê? O quadro mental, você só pensa numa coisa. A vibração mental é aquela que você direciona. Aí transforma ela em positivo ou negativo. Quadro mental não é vibração. O que é quadro mental? Hoje vocês acordaram, em determinado momento do seu dia, você lembraram que tem aula 7? Aí quando você lembrou a aula 7, você lembrou do Lipe aqui do meu lado e do HI falando. Foi um quadro mental. Foi vibração? Apenas quadro. A vibração ela tem que ser o quê? Direcionada. Nossa, tomara que o HI não chegue lá hoje. Tomara que o carro fure, tomara que não alcance. Eu não estou animado para ouvir essa luz, não. Aí já é negativa e direcionada. Entendeu? Salve Deus. Vibração fluídica. A vibração fluídica, meus irmãos, é aquela projetada pela doutrina, ou religião, que são envolvidas, que são emanadas, elevadas em prol de um clamor, em prol de um auxílio. É um clamor por auxílio. E ela só é possível, ela só é capaz sendo produzida por espírito de luz. Um espírito, por melhor que seja, estando encarnado, tem um corpo animal. E tendo um corpo animal, você não é luz. Por quê? Você consegue ficar sem se alimentar? Não. Então você tem um corpo animal. Então, tendo um corpo animal, não é possível fazer uma vibração fluídica. A vibração fluídica é aquela que é feita somente por entidades, luzes, por religiões, por clamor. Quando um padre fala, vou fazer uma prece para alguém, uma oração para alguém, ele pede para quem fazer? Eleva o seu pensamento a Jesus, então está clamando por Jesus. Eleva o seu pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, você está clamando por Deus Pai Todo-Poderoso. Então a fluídica é somente de luz. O preto velho vira para o paciente e fala, ô meu pai, lá em casa está tão difícil, tudo está tão difícil em casa. Aí o que o preto velho fala? Automaticamente o preto velho vai e faz o quê? Vai fazer um trabalho para você. O preto velho flui lá na sua casa, alcança a dor, alcança a treva e transforma em luz, transforma em cura, através da vibração fluídica, somente identidade de luz, somente por entidade evolutiva, somente por criatura que não tem corpo físico e não tem células doentes. Negativa eu falei, né? Essa é direcionada por pensamento baixo, gerado por ódio, pelos ciúmes. Obsessão é a atuação de um espírito desencarnado com um espírito encarnado. É a atuação de um espírito desencarnado também com um espírito desencarnado. Então essa obsessão é um espírito que vibra em outro, tanto encarnado quanto desencarnado. É chamado de obsessão. Possessão. Aí, meus irmãos, é quando é envolvimento energético prejudicial. Ele se dá muito, meus irmãos, entre familiares. Por quê? A possessão ela vem de posse. E a posse vem do aspecto encarnatório. Ou seja, é somente entre espíritos encarnados.
Porque no mundo espiritual não tem como ter essa possessão. Essa possessão no mundo espiritual é uma obsessão. Aqui é posse mesmo. Por que é diferente da obsessão? Porque a possessão, ela pode vir de laços amorosos, de laços com o aspecto de proteger. Sabe aquela possessão do seu filho? O meu filho não estuda, o meu filho não vai na escola, o meu filho não sai perto de mim, o meu filho não dorme sozinho, ele tem que dormir comigo. Então por aí vai, aquele excesso de proteção da mãe, aquele excesso de proteção quando o filho cresce, não tem mulher no mundo que serve para ele. Por aí. E aquela possessão, ela está muito próxima à vibração negativa. Porque apesar de ser uma energia de proteger, como é físico para físico, ela causa um fenômeno. E esse fenômeno atinge a quem está sendo pensado. Porque ela se transforma. Ela é direcionada. Como ela é direcionada, ela passa a ser vibracionada. E por ser vibrada, causa incômodo. Então a pessoa que está sendo objeto de uma posse, a pessoa sente incômodo físico. Sente dor nas costas, sente dor nas pernas. Mas quem alcança? Somente quem está com o padrão baixo. Quem está com o padrão elevado, nada alcança. Não pode baixar o padrão. Se você se comungar com o espírito elevado, nada acontece. Se você se comunga com o espírito inferior, aí você passa a ficar adoecido. Salve Deus. Simbolismo. O porquê dos véus na pira, no Cristo, no Pai Santa Branca e no Sandário. Meus irmãos, esses elementos acomodam e ficam energia movimentada nos trabalhos. Ou seja, é as impregnações que nós trazemos do trabalho. Todas as nossas impregnações pesadas ficam aí, ó. É como se ficasse nesse dorsal, nesses véus. É impregnado com energia. Por isso que tem procedimento de limpeza espiritual. Por isso que vocês fazem a imantração do templo, para ir desimpregnando essa energia que fica grudada. Muito pouco das paredes, ela fica concentrada somente nesses véus. Do Pai Santa Branca, do Cristo, da pira, da mesa evangélica. Então não é para enfeitar, é para segurar. Lembra que tudo é energia? Tudo aqui é energia. Salve Deus. É por isso que nós temos esses sudários, né, meus irmãos? Onde ficam os pontos cabalísticos do templo? Tudo onde tiver uma cruz é um ponto cabalístico. Tudo que tem uma cruz, que é o símbolo do cristianismo, é também um ponto cabalístico. Salve Deus. Amacê. O que é um amacê? Amacê é uma nave-mãe, meus irmãos. São naves ou portais de integração. E a amacê, ela permite justamente, meus irmãos, a mobilidade de espírito de uma dimensão para outra. Então ele funciona como portal de integração, desintegra energia. Ele funciona para a mobilidade do espírito de uma dimensão para outra. Você observa que nós vamos abrir a cera candente. Chega uma macê. Você vai abrir a corrente mestra, chega uma amacê. E dessa macê, automaticamente sai o quê? As chamadas chalanas, que são naves menores. Na cera candente mesmo, sai várias chalanas correspondentes às quantidades de mestres que estejam necessitando de uma força. Salve Deus. O que é um aledar? O aledar é o altar. É o princípio da sintonia. Então você observa, quando você parte para o aledar, você vai para o aledar, você vai para um altar, um lugar elevado, um lugar divino. Por isso que fala altar. Mestre, é o mesmo aledar de casa? Não necessariamente. Apesar de nós formamos ponto de luz em nossas casas, nos nossos aledares, lugar onde você faz uma oração
de forma recorrente. É só esse aledar aqui, esse aledar que nós temos dentro do templo mesmo, tá? Salve Deus! Nesse aledar das suas casas, vocês podem incorporar? Pode? Não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Jamais. Trabalho espiritual, meus irmãos, dentro de casa, é só com a autorização do presidente. E o presidente nunca autoriza. Por quê, meus irmãos? É muito perigoso o trabalho dentro de casa. Muito perigoso. Nós trabalhamos com espíritos de uma cultura, de uma preparação, que foram desenvolvidos na falange de grandes iluminados na linha do Simiroma de Deus, do Pai Santa Branca. O propósito do nosso trabalho é a cura do obsessivo, todos os trabalhos. E para que possamos lidar com esse tipo de energia, nós precisamos de proteção. Você observa que nós temos, para você trabalhar no vale, você precisa de quê? Primeiramente, já começa que você chega aqui, já fala para você, faça um uniforme, né? Isso, branquinho, né? Daqui a pouco você pega um uniforme de jaguar. Daqui a pouco ele te ensina técnicas de manipulação de energia através dos chamados estilos iniciáticos. Daqui a pouco ele te passa um emaranhado de leis. Tudo isso, meus irmãos, para dar a você algo chamado segurança, algo chamado garantia de estar sendo assistido. Simplesmente para isso. Então, se você se aventurar fora dessa proteção, você leva contigo a responsabilidade de talvez alcançar um desequilíbrio muito grande. Porque os mentores, meus irmãos, eles seguem uma linha e seguem uma lei. Não tem nenhum mentor do amanhecer disposto a infringir uma lei, a infringir uma norma. Não existe essa possibilidade. São coisas que são negociáveis. Aqui no mundo físico, nós temos a capacidade de sermos bonzinhos. Ah, coitadinho, bonitinho, tão pequenininho. Ah, coitadinho, bonitinho, tão velhinho. Ah, coitadinho, tão pobrezinho. Tudo bem. No mundo espiritual não existe isso. Existe uma lei acessível. Se eu quero ter uma assistência espiritual de um trabalho de corrente mestra, o que eu tenho que fazer? Chegar aqui que hora, Bíblia? Que hora que você chega lá? 15 para as 10, não é isso? Aí 10 horas faz o quê? 3 mestres, levanta o braço, fala, e é um poder que vem de um oráculo, desce até ali e chega. Somente através dessa segurança que nós temos condição de trabalhar espiritual. Como foi possível essa aula aqui hoje? Através das emissões, através da garantia do quê? Do quê? Do uniforme, da segurança do colete. O nome é colete. Colete significa o quê? O que é um colete, gente? Proteção. Uma fita. É isso? As minhas armas. Ou não? Então aqui eu tenho uma proteção espiritual para me conduzir diante de um trabalho. Olha onde que eu quero chegar. Me alcance. Quando você sai dessa contagem aqui, ó, é extremamente perigoso lidar com doutrina, lidar com o espírito fora dessa contagem. Extremamente perigoso lidar com essa energia fora dessa contagem, fora desses equipamentos. Quais são os equipamentos? As roupas. Quais são os equipamentos? Os estilos. Quais são os equipamentos? As forças. Quais são as garantias? As aberturas, as emissões, as leis. Fora disso, meus irmãos, não tem nenhum mentor disponível a infringir uma lei. Ah, coitado, o Lipe foi o vice-presidente, está todo dia no vale, está todo dia pelejando com a cruz do caminho, todo dia pelejando com a terceira estimação, com o retiro, com a terceira candente, está faltando 2, está faltando 3. Aí o Lipe se engraça a querer fazer alguma coisa fora dessa contagem. Você acha que o menino Salgou vai estar disponível a acompanhá-lo?
O que vocês acham? Não. De jeito nenhum. Então, meus irmãos, cuidado com algo que não esteja dentro de uma contagem espiritual. Aqui no Vale, nós temos que estar atentos às leis. Se as leis estiverem pouco para vocês, procure outro lugar. Eu vejo um mestre chegou para mim e falou: mestre HI, eu estou preocupado, por quê? Eu estou fazendo um pajezinho, mas agora eu quero incrementar. Eu falei: incrementar? Eu vou abrir aqui nos domingos cedo e vou colocar um sopão para os mendigos, para os pés inchados. Eu falei: meu irmão, salve Deus, como assim? E pode? Pode. Vai ter algum mentor para te auxiliar? Não. Mestre HI, eu estou cansado de ir só no vale. Eu tenho necessidade de ajudar um pouco mais. Jaguar, o que você quer fazer? Não. Eu quero ir levar luz, eu quero ir no presídio levar a evangelização, levar a instrução. Meus irmãos, salve Deus. Se agarre somente no que tem lei. Se agarre somente no que a tia fechou. Qualquer coisa fora dessa contagem não tem proteção do seu mentor. Não tem proteção do seu mentor. Se eu resolver chamar o livro, alugar uma sala lá em Goiânia, começar a discutir filosofia cristã e chamar vocês para ir, não está numa contagem espiritual. Não tem um mentor disponível para ir lá auxiliar você a você aprender alguma coisa. Então, se limitem, meus irmãos, a fazer o básico. O que é o básico? Feijão com arroz. O que é feijão com arroz? Mesa, trono, cura, avatar, junção, indução. Mestre, eu estou com sede de conhecimento. Venha para cá domingo, 10 horas, senta aqui, ó, que o mestre presidente, através da influência do pai Júnior Enoque, vai falar tudo o que você precisa para se desenvolver. Tudo. Está aqui o mestre presidente aqui, 10 horas no domingo, sagrado. Pode fazer chuva, pode fazer sol, pode faltar energia, ele vai estar aqui, 10 horas ou não. Vai. E como vai? E ele vai te dar o que você precisa. Então, meus irmãos, muito atento os lugares que vocês vão. Muito atento com a forma de vocês conduzir as vossas energias. Muito atento com a forma de vocês aprenderem alguma coisa na doutrina. Muito atento a isso. Já começa, meus irmãos, que aqui não existe uma alimentação na horizontal. Não existe. O que é alimentação na horizontal? É você aprender através do livro tal, do livro tal e do livro tal. Isso é cultura. Isso enriquece os olhos, mas não enriquece a alma. O que vai fazer você assimilar essa doutrina é somente de uma forma, através do trabalho na lei do auxílio. Aonde é que você aprende? No trabalho. Por quê? Aí é uma coisa científica. O conhecimento ele só vem por um mecanismo dessa doutrina, por faixas, ondas vibracionais. E essas ondas vibracionais só são possíveis se tiveres dentro de um trabalho iniciático e cabalístico. E para que eu possa ter um trabalho iniciático e cabalístico, eu preciso de o quê? Equipamentos, abertura, uniforme. Chega um paciente passando mal aqui, de madrugada, 3 horas da manhã, bata na cara do Lipe, pam, pam, pam. O que o Lipe faz? Era comum isso antigamente, hoje não acontece muito mais fácil, né? Mas acontecia demais. O Lipe pegava do bolso dele, que ele andava acho que anda ainda com a fitinha do vale. O que era a fitinha dele? O equipamento de proteção. Colocava a fitinha dele aqui, aí é permitido. Vinha aqui para dentro fazer o quê? Ele avisava o mundo espiritual. Como é que ele avisa o mundo espiritual? Fala aí. Toca o que? Toca o que, gente? Sirene. A sirene. Aquela sirene. É para chamar os mestres em volta.
Não. É para avisar o mundo espiritual que vai ter uma abertura de forma excepcional e que precisamos de equipamentos para poder dar sustentação, para passar o irmão sofredor. Aí sim os mentores vêm de forma excepcional. Caso contrário, meus irmãos, cuidados, muito cuidados. Talvez com pessoas com sede de aprender, com sede de saber, e estão se perdendo. Porque estão procurando em fontes não garantidas. Estão procurando sem se alimentar do mundo espiritual. Entendeu? Então tem aprendam, meus irmãos, com o trabalho espiritual. Com o trabalho espiritual vocês vão conseguir chegar a algum lugar. Salve Deus. Salve Deus. Comunicação. A comunicação é importante? Com certeza, meu irmão. Se a voz diante do céu, ela tem que ser importante. Por quê? Ela traz esclarecimento, né? Ela traz o conforto, ela traz o equilíbrio. Então, a comunicação ela é importante. Mas ao mesmo instante que ela é importante, ela é perigosa. Por quê? O despertar, meus irmãos, ele vem com a cura, não com palavras. O despertar da consciência, ele não vem com palavras, ele vem com a cura, ele vem com a libertação. Então, meus irmãos, tudo depende do padrão que você se encontra. O padrão de merecimento, o padrão de libertação, o padrão da hora. Se você tem um espírito contigo, que ele está te cobrando um elítrio contigo, e não é a hora dele se libertar, ele não vai passar na cura facilmente. Ele precisa te cobrar porque ele está ali com a permissão de Deus. Então você observa que não é através da palavra, é através da cura. Então a comunicação importante ela traz o alívio, ela traz a compreensão, ela traz toda essa condição. Mas é perigosa por quê? Porque quando ela vem na luz, ela pode até despertar. Mas quando ela vem sem luz, ela destrói. Ela prega, ela gruda, ela destrói. Então por isso que é o calcanhar de Aquiles. Nós temos que ter muito cuidado Por quê? Aí a segunda questão, como analisar uma comunicação? Pelo seu conteúdo. Um preto velho, ele vem numa linha crítica. Ele busca de um padrão elevadíssimo. Ele busca do astral superior. E por ele buscar do astral superior, é inadmissível algo negativo. É inadmissível algo destrutivo. Jamais um paciente pode sair do trono cabisbaixo, desanimado, desacreditado. Um paciente ele tem que sair dos tronos esperançoso. Então é o conteúdo. Um preto velho deixa amanhecer. Ele jamais traz uma pressão na cabeça do paciente. Meu filho, você tem que ter cuidado que alguém está prestando mal de você. O paciente vai sair louco. Quem é? Minha mulher? É meu marido? É meu filho? Jamais um preto velho vai dar a você criar em você uma preocupação de algo que ele não pode falar. Isto é luz. Ele não pode causar em você uma ansiedade. Ele não pode causar em você um desespero, um medo. Ô meu filho, vamos trabalhar, as coisas vão melhorar. É por aí. Preto velho é luz, meus irmãos. E é isso aí que nós temos que usar no nosso dia a dia. Preto velho não é chamar a atenção. Preto velho é trazer esperança, é trazer luz, né? Preto velho não está aqui para adivinhar o passado, o presente e o futuro. Preto velho não está aqui para diagnosticar a sua mediunidade. Você é um aparato, você é um doutrinador. Então você tem que se preocupar com o conteúdo, e o conteúdo é a emanação. Por quê? Eu falei isso aqui ontem. Se eu pegar o mestre de Anã e colocar aqui agora, e incorporar o ministro Tarajo aqui, agora aqui, por exemplo, vai dar uma mensagem coletiva. Cada um dos senhores vai entender como? De uma forma particular, de uma forma única, porque é para a sua individualidade, é individual a mensagem, coletiva ao ouvido de todos, mas no seu íntimo ela alcança
aquilo que precisa ser alcançado, que depende de quem? De quem está ouvindo. Então você vai lá, o preto velho fala: ô meu filho, tudo vai passar. O cara levanta a cabeça, sai até mais empinado, ele sai com aquilo na cabeça, tudo vai passar. Vai melhorar o quê? Vai melhorar a minha vida financeira, porque ele está buscando a vida financeira. Vai melhorar a minha vida sentimental, porque ele está buscando. Então cada um alcança naquilo que ele precisa ser alcançado. Então é na individualidade. Então como é que você vai valorizar ou desvalorizar? Sai daqui, eu falo: nossa, mas a aula hoje foi uma merda, né? Todas as vezes eu saio daqui destruído, eu falo: meu Deus do céu, o que eu falei hoje? Eu não sei, né? E de repente agradou, desagadou, tudo depende do seu padrão, tudo depende da sua sintonia. Se você chega aqui esperando que não vai alcançar alguma coisa, você não alcança. Agora, se você chega de coração aberto, não é o que eu falo. Meus irmãos, qualquer um vem aqui e fala. Qualquer um de vocês, a Janã, se eu mandar vir aqui em cima, fala melhor que eu. A questão, meus irmãos, não é falar. A questão é transformar em energia. É transformar em emanação. Isso que é o difícil. Isso é que é difícil. Então temos que ter cuidado com esses conteúdos, tá? O preto velho, não se preocupe, o seu preto velho não é clarividente, não é vidente, não prevê o passado no futuro. Se atentam, meus irmãos, ao poder. E ao poder é do amor, da emanação. É a simplicidade. O que alcança é a simplicidade. Não é nada mais que a simplicidade. Vê um espírito feroz que desce no torno milenar. Eu pergunto: como é que eu, encarnado, que tem a lembrança de uma encarnação, vou ter uma capacidade intelectual maior que um espírito milenar? Aí é um desequilíbrio meu. Que dia que eu H.I. da Silva Salvo, nascido aqui em Brasília, vou ter uma cultura de um espírito que conviveu com Jesus, que viu Jesus, que conhece a matéria, a antimatéria, conhece a magia. Como é que eu vou conseguir alcançar esse espírito? Que jeito? Com quem, meus irmãos? Com amor. Se você subestimar, achar que você tem conhecimento e vai partir para um trabalho desse, meu irmão, você vai dar com os burros na água. Aqui é amor, meus irmãos. É a simplicidade. É isso que alcança os corações. Salve Deus. O que é uma interferência? A interferência é uma coisa, é uma contaminação do que, meus irmãos? Do canal comunicativo. Comunicou, ou seja, eu contaminou o canal comunicativo. E ele só pode ser de duas maneiras. Primeira, por influência do espírito sofredor, que influencia a entidade afasta, o espírito chega. Aí a entidade chama atenção, a entidade fala a mediunidade, a entidade fala o destino, a entidade fala o caminho. Aí já não é luz. Não pode. Então é interferência. Através do quê? Do espírito sofredor. Ou se não, do próprio aparelho. Do próprio aparelho. Então esses dois tipos de interferência. Sabe disso? Projeção. O que é projeção? É chamada projeção da divina presença. É o lançamento. É a manifestação de forças do etéreo. Ou seja, a força do astral superior, a força de mundos elevados. Então tem um lançamento, tem uma projeção da força dessa dimensão, dos poderes de Deus Pai Todo-Poderoso. Um poder da vida, que nós chamamos de plana. É um poder manifestado pela força do Sol, pela força da Lua e pela força de um terceiro poder, de um terceiro planeta, de uma terceira estrela, não sei do que, a tia não falou, que também alimenta e traz o sopro da vida. Alcança quem? A todos. De que forma? Do seu potencial, do seu merecimento, da sua abertura, da sua concepção. Tanto os bonzinhos quanto os malzinhos recebem a vida. Quem recebe? Toda criatura que esteja encarnada recebe esse plano, que é a força da vida, que é a divina presença aqui, a projeção divina, né? Salve Deus. E esse poder, meus irmãos, eles são interligados
e são governados por espíritos de altíssimos graus evolutivos, chamados grandes arcanos. E esse poder, é importante falar desse poder do plana, né? Ele chega sempre às madrugadas, a partir das 4 horas da manhã, para abastecer, para nos dar a vida, né? A vida começa a cada dia, sempre nessa linha. É o plano que chega e te dá vida, ao amanhecer. E essa força, é curioso, que essa força ela vem somente da vertical. Como assim? Ela vem também direcionada. Meu querido irmão está aqui, ele acordou 4, 5 horas da manhã, fez uma prece, entrou em sintonia com o astral superior, ele recebeu uma força direta. Na vertical, uma força direta, ela não esparrama, ela chega para ele. Dá vida para quem? Para ele. Não é uma força. O mestre, quando você faz a emissão, poder elíptico, ele vem e esparrama na horizontal. Chega em você e vai alcançando metros, quilômetros, infinitas, depende do poder que você está buscando, depende de onde você alcançou para a sua missão. Na horizontal, já o plano só desce diretamente na vertical. Então, meus irmãos, se soubesse o poder do plano, quem está passando por dificuldade, acorda, faz uma prece, se harmonize, que vocês vão sentir o poder de uma prece. Mas de uma prece sem formar um ponto luz, tá, meu irmão? O que é um ponto luz? Vou formar uma mesa branca aqui, chamar um monte de gente aqui, vamos falar do Evangelho. Aí é ponto luz, aí você não tem assistência dos seus mentores. Não tem assistência dos seus mentores. Os mentores do Vale não estão dispostos a isso. Aqui é poder desobsessivo. Salve Deus. Força giradora. É a força do doutrinador, meus irmãos, que é esse movimento elíptico, ou seja, ele emite energia, busca essa energia de faixas, são forças decrescentes que vêm e faz o que? Gira no seu plexo, ele faz o que? Ele divide, o doutrinador divide mundos. Observa, essa força gira numa dimensão para o físico, do etérico, do astral para o físico. Então faz esse giro. É o doutrinador que faz esse giro. Então essa força no plexo dele vai circulando. Já a força geradora é a força do aparar. O aparar ele tem a faculdade de gerar a força. Ele é um multiplicador de força. Ao ponto que vocês, Messa Janã, jamais devem sentar numa caçamba sozinho. A força que vocês geram é tão alta no plexo de vocês, a força, o potencial de vocês é tão alto. Se você sentar aqui numa caçamba dessa e os mestres estiverem abrindo a corrente mestra, descontrola a corrente. Ela desalinha a corrente, desestabiliza a corrente. Se sentar uma janã aqui, só pode sentar se estiver acompanhado. Aí tem que ser a polaridade, né? O positivo e o negativo. O homem é o positivo, a mulher é a negativa. Nada muda isso. Não é a orientação sexual, não é o transgênero, nada muda isso aí. É sempre o homem e a mulher. Não está relacionado à sexualidade, não está relacionado à orientação sexual, não está relacionado ao gênero que você quer se apresentar. Não. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí é do espírito. A Tia Neva nos afirma com tanta clareza isso. Com tanta clareza isso. Ela diz o seguinte: meus filhos, até onde os meus olhos de clarividente pôde ver, homem é homem, mulher é mulher. Um é positivo e outro é negativo. Não tem nada a ver com orientação sexual, não tem nada a ver com identidade de gênero. Seja um outro departamento. Aí é do físico. Salve Deus. Transmissão de conhecimento a médium em desenvolvimento. É tudo o que eu falei agora há pouco, meus irmãos. A transmissão de conhecimento, ele só vem por faixa vibracional. Só por vibração. Só vem por trabalho espiritual.
Só vem de forma cabalística, só vem de forma iniciática. Pelo menos no amanhecer, com o seu plexo iniciático, com a força da mostinha, só dessa forma. Não adianta, meus irmãos, buscar conhecimento que não seja dentro do trabalho espiritual. Não adianta você devorar e devorar livros, livros e livros, se você não trabalhar espiritual. Você não vai ter emanação e nem, não vai ter uma sustentação. Salve Deus. Dúvidas? Salve Deus. Alguém pode ficar em dúvida o parágrafo 6.5 e 6.6 que foi pulado? Eita. Ah, obrigado. Esse óculos meu vence aqui, né? O aparato pode incorporar com a indumentária? A indumentária do aparato do Ajanã é a capa, né? Ou o príncipe, ou o mago. A da ninfa é a indumentária de falante. Pode incorporar? Vocês incorporam a cadente? Incorporam no quadrante? Só não pode incorporar com quem? Com o sofredor, porque a energia do sofredor fica impregnada na sua áurea, não na sua roupa. Você incorpora o sofredor de indumentária. A indumentária não isola, ela protege você de outro tipo de luz. E quando você tem a impregnação dessa indumentária, ela precisa ser desimpregnada. Como é que é desimpregnada? Tem rituais para isso. Se você faz isso na candência, tem que fazer o quê? Desimpregnar através da entrega da energia. Se você faz a imantação, você depois tem que chegar no pasta branca para que possa ser impregnado. Se você faz uma imunização, você tem que ir na pira. Então tem todo um processo para desimpregnar a energia que fica envolvida na sua indumentária. Tem o 6.4 também, né? A função da indumentária é o que, meus irmãos? É unizar, é proteger. Ou seja, é proteger o mestre onde existe energias mais tensas, como eu acabei de falar, como a estrela candente, onde exige uma continuidade do ritual para que possa desimpregnar essa limpeza. E também, meu irmão, outro ponto importante que é importante lembrar, para estabelecer a conexão com o seu, no caso do homem, com o cavaleiro, através do indumentário, para estabelecer a ligação da ninfa com a sua guia missionária, é do indumentário. Quando você vê uma ninfa de indumentária, significa que perto dela, naquele momento, a sua guia está presente. Não que aqui não esteja, mas aqui não é necessário. Aqui fica a sua princesa. Lá, quando você requer uma indumentária, sinaliza o mundo espiritual. Olha a importância do uniforme. E olha que eu falei para vocês que no uniforme que te faz jaguar. Mas para você lidar com essa energia, você tem que estar o quê? Como? Uniformizado. Não existe possibilidade de aprendizado, não existe aprendizado de desenvolvimento sem o uniforme. É a única garantia que nós temos. Sinaliza o mundo espiritual. É tanto, meus irmãos, que quando vamos ter um trabalho aqui, aí vamos chegar aqui, preciso passar uma falando de espíritos sofredores. O mundo espiritual chega aqui, sabe o que ele faz? Ele olha para o colete, ele sente o colete. É um centurião? Está preparado. É um sétimo? Está preparado. Então, por mais que você ache, é um radarzinho, não, meus irmãos, é uma identificação. Para quem? Para o físico. Para quem? O mundo espiritual. Mundo espiritual. Então, a partir do momento que você ignora esse uniforme, somente em casos excepcionais de trabalho especial que você pode se portar com pelo menos vale. Aí você vê no candomblé da vida, às vezes não precisa, na umbanda da vida não precisa, no catecismo não precisa. Agora aqui no amanhecer, as nossas energias, a nossa iniciação é para lidar somente com o uniforme. Sem uniforme não tem assistência. É ilusão você achar que vai ter um mentor disponível para te encher de sabedoria sem que haja uma abertura espiritual. Salve Deus. Obrigado aí, mestre. Dúvidas? Perguntas? Ainda bem que vocês estão tímidos aí, não me colocam em dificuldade. Fala Deus, vou tentar esse primeiro cá. Meu filho Jaguar, em nossas cegueiras amaldiçoamos às vezes as nossas vidas, por não compreender o que fomos e o que nos espera.
nos desequilíbrios dos nossos obscuros raciocínios, observamos a possibilidade